Compasso Colab apresenta o podcast É o que Parece. Aquele que sabe o que contar. É o que Parece. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. Rossini, uma sugestão. Eu assisti recentemente o programa Rino Com, Todos por Todos, onde o Rino Filho entrevista o Roberto Leoncini, que é vice-presidente de marketing da Mercedes-Benz, e o Hugo Bethlen, que é chairman do Capitalismo Consciente. Muito interessante a entrevista que o Rino fez. Eu fiquei sabendo tudo sobre como uma produtora está superando as dificuldades em função da pandemia. Vale a pena assistir, é muito interessante, é o que parece. Acesse o link que está no descritivo aí do nosso programa, que é www.youtube.com/rino-com-vídeos. É o que eu vou fazer, Zé, com certeza. Olá, amigos, seguidores do É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Nós continuamos batendo um belíssimo papo aqui com Luiz Lara, que é indispensável qualquer apresentação. Ele tem a verve, ele tem todo um diálogo coerente do começo, de meio e de fim. Luiz, eu queria fazer uma pergunta a você a respeito de que você só falou das suas realizações como empresário e falou também de uma forma muito soft, muito macia, a respeito da sua participação em grupos. Agora, não é só grupo que você participa, você teve ação decisiva em alguns momentos da própria história da propaganda. Você atuou fortemente nas entidades que representam toda a publicidade brasileira. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa sua experiência. Participou e participa. O Luiz Lara é um empresário da publicidade de sucesso e que até hoje dedica boa parte do tempo a várias associações de classe do nosso negócio, que eu acho que é um exemplo que precisa ser olhado e copiado dos benefícios que é trabalhar, dedicar um tempo para uma causa maior, que é o congraçamento, a evolução, o prestígio que entidades de classe podem trazer para qualquer negócio de atividade. Nós estamos falando, inclusive, só da publicidade. Olha, meus caros Zé Francisco e Rossini, eu acho fundamental a gente devolver um pouco de tudo aquilo que a profissão nos trouxe. E eu aprendi com aqueles que nos precederam, que abriram o caminho da indústria da comunicação para que a propaganda brasileira pudesse voar, pudesse ganhar asas e se tornar uma das mais criativas do mundo, sendo uma das mais premiadas em festivais internacionais, inclusive em Cannes. Eu acho que isso aconteceu porque aqueles que nos precederam, como o nosso querido Geraldo Alonso, o velho Geraldo Alonso, pai do Geraldinho, do Ricardo, o Petrônio Correia, que tanta saudade nos deixou, o Mauro Salles, o próprio Alex Pericinoto, com quem eu tive o privilégio de começar e me tornar associado aos 25 anos de idade, dentre muitos outros que eu estou aqui não deixando de citar, o Júlio Ribeiro, por exemplo, o Roberto do Alibe, meu querido colega de conselho lá da SPM, quando eu era conselheiro da SPM, e ainda estou lá na Assembleia, são companheiros que realmente abriram o caminho para que a propaganda brasileira florescesse e se tornasse uma indústria de ponta da economia criativa, ganhasse asas, fosse uma das mais reconhecidas do mundo, ou seja, uma indústria de comunicação de primeiro mundo num país ainda em desenvolvimento, numa economia ainda emergente. Nós não tínhamos economia para ter a propaganda brasileira com a qualidade com a qual ela se desenvolveu. Nós não tínhamos economia para ter uma TV Globo, um SBT, uma TV Record, um Estado de São Paulo, uma Folha de São Paulo, uma Jovem Pan, uma Band, uma CBN. Nós não tínhamos economia para ser a quarto maior mercado do mundo, interagindo em redes sociais com a presença que o Facebook, o Google, o Twitter e o YouTube tem aqui no Brasil. Nós amamos comunicação. O povo brasileiro se reconhece na narrativa da comunicação. Ele ama a propaganda, que virou parte da cultura popular, virou bordão, entrou na cultura popular, entrou no nosso dia a dia. O próprio Jacques Leucovitch, o Lilda Liulara, criou campanhas memoráveis como Pense em Você Amanhã e Zichorloff Hoje,
que criou o efeito Orloff. Então, eu acho que esses que nos precederam mostraram o caminho. E eu realmente procurei participar da ABAP, Associação Brasileira de Agências de Publicidade, onde eu tive a honra de compartilhar ao lado do Dalton Pastore. O mandato dele, fui vice-presidente por 3 gestões. Fizemos, em 2008, o 4º Congresso Brasileiro da Propaganda. Depois eu assumi a presidência da ABAP, com a ajuda do Dalton, fizemos, em 2012, de muitos outros companheiros, inclusive o próprio Zé Francisco, que participou ativamente de todo o conselho, o Rocinho, que nos ajudou a cobrir tudo, e cito esses nomes em nome de todos os colegas de ofício. O 5º Congresso Brasileiro da Propaganda, em 2012, nós fizemos a Lei 12.232, com o apoio do então deputado Zé Eduardo Cardoso, com o Dalton Pastore, o Bob Vieira da Costa, e muitos outros que nos ajudaram a redigir a Lei 12.232, da propaganda. Eu participo muito do CONAR, até hoje sou vice-presidente do CONAR, ao lado do João Luiz Faria, lembrando o papel que o Gilberto Leifert, o Sérgio Pompilho, a Nilcina Tropardi, Cid Moura, Armando Strozenberg e muitos outros se dedicam ao CONAR. Eu tive o privilégio de, durante os últimos 10 anos, ser vice-presidente do SEMP, do Conselho Executivo das Normas Padrão, que busca harmonizar os interesses legítimos de anunciantes, agências e os parceiros de mídia para dentro de toda essa evolução que nós estamos assistindo da plataforma digital e de um mundo multitele e multiplataforma, ver como o mercado pode continuar preservando essa harmonia e continuar preservando a meritocracia e a criatividade como fator principal na escolha de uma agência, na parceria com os anunciantes e com os parceiros de comunicação, os veículos de comunicação, e não a política do baixo preço, porque a nossa profissão é baseada no talento, na força das grandes ideias, e isso tem valor, e isso tem que ser devidamente remunerado. Caso contrário, a nossa propaganda vai perder qualidade, vai deixar de ter relevância, e hoje ela ganha uma nova relevância muito grande quando você coloca a marca na conversa nas plataformas digitais, com conteúdos que efetivamente conectam e conversam com milhares de pessoas, porque não é mais sobre o que as pessoas querem apenas ouvir e receber de conteúdo. É sobre o que as pessoas querem dizer, sobre o que as pessoas querem falar. E para conquistar, num mundo tão fragmentado, em que ninguém acorda de manhã para ver propaganda, a atenção e a conexão dos consumidores, é muito importante você ter uma propaganda relevante. Então, eu me orgulho muito de ter participado do SEMP, do CONAR, de ter participado da ABAP e de ainda estar presente nessas entidades, de ter contribuído onde eu cruzei com o meu querido Zé Francisco Queiroz na SPM, onde ele era diretor e eu fui participando do Conselho Deliberativo, e eu procuro dedicar minha energia rodiziando a essas entidades e que agora já tem uma nova liderança, aí já tem a Márcia Esteves, que comanda hoje a Liulara TBWA, já tem a Camila Costa, que comanda a ID TBWA, já tem o Chico Coutinho, pessoas novas que estão participando e trazendo o Márcio Santoro, o Eduardo Simon, que já estão trazendo esse frescor da nova liderança, que eu acho fundamental para eles poderem continuar esse trabalho, que eu já estou com 58 anos aí, e eu tenho certeza que eles levarão esse nosso negócio adiante. É como eu disse, é acolhimento, pertencimento e reconhecimento. E hoje, nos grupos de WhatsApp, todo mundo está exercitando muito opinião sobre mídia, opinião sobre fatos, pautando editoriais, mas o papel dos veículos de comunicação, meu caro Zé Francisco, meu caro Rossini, está mais relevante do que nunca, porque em época de fake news é muito importante você checar a origem da notícia, a fonte da notícia, onde está a verdade. E, no fundo, os veículos de mídia cumprem um papel fundamental ao, em multiplataforma, trazer os seus conteúdos que traduzem informação, opinião, você pode concordar ou discordar, mas é importante te ajudar a pensar, te ajudar a formular a opinião, a entender o mundo, e permite que você hoje receba e produza conteúdo, permite que você conteste. Eles não precisam mais buscar na lista telefônica, nas páginas amarelas do telefone de Geraldo Bretas, quando o menino, que eu era de 12 anos, buscava para falar com ele. Você pode conversar na hora com o Rossini pelas redes sociais, que é um grande jornalista. Você pode discutir esse tema. Então, no fundo, os veículos de comunicação hoje cumprem um papel importante de curadoria. Claro que isso leva, muitas vezes, a uma polarização, a uma radicalização de opiniões, mas eu defendo a liberdade. Nós somos, meu caro Rossini, a indústria da liberdade.
a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, e para isso, é claro, tem que ter respeito pela opinião do outro, capacidade de discutir, que nós que fomos muito vítimas de um período em que a gente viveu, de 64 a 85, em que a mídia chegou até a ser censurada, nós hoje temos o privilégio de ter uma mídia livre, e é aquilo que você concorda ou discorda e que você prefere. Prefira os que te preferem. Então, o Zé Francisco pode preferir ler o Estadão, o Rossini pode preferir a Folha, você tem a sua emissora de rádio preferida, você tem os seus portais favoritos, você tem as conversas pelas quais você passeia e conversa nas redes sociais e interage, mas eu acho que a liberdade de expressão e de opinião é um pilar fundamental da democracia no Brasil, e mesmo em tempos de polarização, e eu não vou entrar aqui em disputa política, porque eu acho que cada um tem que ser respeitado na sua opinião política, mas a gente tem que ter a capacidade de respeitar e ouvir o outro. Ouvir a opinião, saber ouvir e saber argumentar. Talvez a gente esteja aprendendo agora a cultura do debate. Na marra, com excessos, mas é melhor que seja assim, com liberdade. Eu acho que essa colocação ela é importante, fundamental. Eu só acrescentaria, e vendo isso do ponto de vista da participação associativa, de que esse individualismo que a liberdade de expressão trouxe através do digital isola um pouco as pessoas. E é mais um ponto de atenção que eu queria colocar, desse repasse que você fez, e verdadeiro, do quanto que as entidades de classe ligadas à comunicação e à publicidade brasileira colaboraram para chegarmos até onde nós chegamos. Isso precisa ter um despreendimento. Uma coisa é você ter a liberdade da expressão. A outra coisa é você ter o entendimento do que você pode fazer para contribuir de uma maneira que aquela sociedade, que aquele núcleo possa crescer, evoluir e fazer coisas novas, viver da criatividade que é o nosso mundo, para que isso seja um ponto de atenção, o isolamento das pessoas não provoque um afastamento. Hoje nós sabemos, apesar de toda a contribuição que essas entidades de classe deram e dão, são poucas as que têm condições atuais de sobrevivência, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de contribuição profissional de pessoas que poderiam dedicar mais tempo a ela. Você concorda comigo ou não? Concordo, eu participo também da APP, onde eu comecei a participar na APP quando você, Zé Francisco, era presidente da APP. Eu acho que a APP, a ABAP, SEMP, CONAR são entidades fundamentais, mas todas têm que se evoluir. Pode ser uma evolução sem ruptura, mas elas têm que se reinventar. Porque, recentemente, eu ainda li um livro que certamente o Rossini, que é muito bem informado e muito culto, leu, que foi sobre os símbolos do poder, escrito pelo Moisés Naim, que volta e meia assina colunas também no estado de São Paulo. E é muito interessante o que ele coloca ali, porque da forma como existiu e que nós convivíamos com os símbolos de poder, com a internet, ela acabou com as hierarquias. E nós não conviveremos mais com as entidades da sociedade civil como nós convivíamos no passado. O conhecimento hoje é algo mais confuso e a democracia e a democratização dos meios de informação jogou um grande desafio sobre essas entidades que acabou o tempo diferido. Tudo se discute aqui e agora. Então, dentro desse modelo novo que a gente está vivendo, a gente tem que saber se reinventar e mostrar a relevância da importância do papel dessas entidades na condução da indústria da comunicação, porque é impossível a gente não ter uma autorregulação. Foi em 1980, em plena ditadura, que o mercado publicitário brasileiro, em pleno terceiro Congresso Brasileiro da Propaganda, criou o Código de Autorregulamentação Publicitária, fundamental, porque qualquer cidadão que se sinta atingido por uma propaganda que ele julgue abusiva ou mentirosa pode imediatamente acessar o CONAR e uma campanha que até em 72 horas é retirada do ar, não é, Rossini? Então, isso respeita cabalmente os direitos do cidadão. Junto com o Código de Proteção ao Consumidor, hoje nós temos um mercado consumidor evoluído, nós temos uma propaganda que ajudou criança no Brasil a escovar dente, mulher a trocar a fralda descartável no filho, a usar numa linguagem sutil e delicada, numa campanha maravilhosa da DPZ, dos nossos sempre queridos do Alibe, e que Deus os tenha, Petit Zaragoza, usar OB, absorvente feminino. Eu posso dizer que a propaganda brasileira ajudou a educar, a desenvolver hábitos de consumo, a desenvolver categoria de produto e serviço,
a acirrar a concorrência em benefício do consumidor, que pode escolher mais por menos, e tudo isso foi feito a partir de ideias criativas. Por isso que eu falo, numa frase do nosso querido Sérgio Valente, que a propaganda é a indústria que movimenta as outras indústrias. Nós não podemos deixar essa indústria no caos. Nós temos que, com a nova geração, com o Márcio Santoro, com o Márcio Oliveira, com o Eduardo Simon, com o Márcio da Léo Burnet, junto com o Reis, com o Musa, o nosso querido Edu Simon. Quintela. O Marcos Quintela, nem me falam, um craque como o Marcos Quintela. A Márcia Esteves, que está na Liulara hoje comandando, a Camila Costa da ID, a Maria Laura Nicotero, ou seja, o Mário D'André, atual presidente da BAP, que está fazendo um excelente trabalho, o Caio Barsotti do SEMP, são pessoas que estão se dedicando à nossa indústria, estão se dedicando à nossa atividade, junto com o João Luiz do SEMP, o Sérgio Pompilho, a Neucina Tropardi na ABA, a Sandra da ABA, fazendo com que a gente busque, mesmo respeitando os interesses legítimos de cada um, não existe vítima nem algoz nessa relação. Nós somos realmente parceiros, porque um precisa do outro. O profissional de marketing dentro das empresas sabe da importância de ter uma agência que é muito mais do que uma criadora e desenvolvedora de campanhas. As agências hoje, a partir dos dados, a partir do data, a gente está lendo todos esses dados e está tendo insights de comunicação poderosos que vão muito além da criação de uma campanha. A gente está ajudando a desenvolver marcas de produtos e serviços. A gente está ajudando a desenvolver estratégias de elasticidade de marca. Na ID, por exemplo, a agência do Grupo TBWA, comandada pela minha sócia e CEO, Camila Costa, nós estamos fazendo parte de muitos conselhos de startups, como a Labi. Nós participamos ativamente da criação de conteúdos e da formatação desses negócios, porque, na verdade, nós usamos os dados de BI e performance para fazer os negócios crescerem. Hoje as agências são muito mais do que agências de publicidade. São verdadeiras consultorias de negócio que ajudam a desenvolver e a percorrer essa grande avenida digital no mundo multiplataforma e multitela, e que sabem ler esses dados para fazerem a marca entrar na conversa de uma forma pertinente. É 24/7, a gente vai postando campanhas e vai mudando e não há mais tempo diferido. Então, eu acredito que tem uma festa começando, meu caro Zé Francisco e meu caro Rossini, que tudo que nos trouxe até aqui não nos levará necessariamente adiante, mas nós não podemos desperdiçar o que a indústria já construiu até aqui. Nós temos um país continental, agora ainda, até de uma forma muito dura com o Covid, perdendo, infelizmente, 70 mil vidas, eu sinto muito por isso, por todas as famílias e entes queridos que se foram. A gente está vendo um país de dimensão continental. E onde entra a importância da mídia? Ainda a forma mais barata de construir e posicionar a marca no Brasil é usar a TV aberta. Mas só a TV aberta? Não, o rádio é fundamental. E mais do que nunca, o rádio agora na internet, ele é um podcast, ele é vários conteúdos. A internet complementa todo esse trabalho com uma conversa nas redes sociais, no Facebook, uma estratégia no YouTube, no Google Search, no Twitter. A gente complementa isso com a credibilidade da mídia impressa, de jornais e revistas. A mídia exterior se reinventou como mídia digital. E isso para não falar de outras plataformas de mídia. Então, mais do que nunca, comunicar é crescer. Comunicar é dar um tom de voz para a sua empresa e fazer com que você possa desenvolver mercados, permitindo que as marcas deem um salto e se conectem com milhões de pessoas. A gente teve a oportunidade na trajetória da Liulara, ver uma Nissan, por exemplo, que praticamente inexistia no Brasil, hoje já tem quase 4 pontos de market share, e nas Olimpíadas lançou um carro que é o líder em SUV, que é o Nissan Kicks, e agora está trabalhando a Frontier, que são carros chefes. A gente teve o privilégio de ver uma Camil, por exemplo, com arroz, feijão, açúcar, união, coqueiro, crescer a cada dia e muito nessa pandemia. A marca Swift crescendo muito em meio a essa pandemia, com muitos pedidos online, porque mais do que nunca a gente vai ver o alimento de uma forma nova, com uma preocupação muito grande com a higienização do processo, com zero de contaminação e com qualidade. A gente vê uma M. Dias Branco também, com Adria, Isabela, Richester, Piraquê, vendendo muito na crise. Lara, dá licença. Você, vou falar um palavrão, hein? E os nossos seguidores terão que me entender. Você é um egoísta. E vou explicar por quê. Uma cabeça tão brilhante como essa, um sujeito intelectualizado, atualizado, lê obras
pelo menos 2 livros por mês. Com tudo isso, você guarda para si. Se não é um podcast, é o que parece, para ouvir esta forma tão clara, tão cristalina, cheia de sabedoria, ninguém vai saber o que você faz. Portanto, eu, uma visão de jornalista, de hoje, biógrafo, dizer para você que você está mais do que no ponto, mais do que maduro, para ter um livro contando tudo aquilo que você sabe. Por quê? Porque você seria, por demais, egoísta se guardasse para você. Isso que eu estou dizendo agora, nesse minuto, eu disse para o Petrônio Corrêa, quando ele ainda era da MPM. Numa viagem de volta de Brasília para São Paulo, sentamos lado a lado, e eu falei para ele, como é que é, Petrônio? Ele começou a contar a vida dele, Eu falei, você tem que botar isso num livro. Ele falou, eu nem sei como é que faz isso. Eu falei, se você quiser, eu me proponho a te ajudar. Infelizmente, ou felizmente, não fui eu que escrevi o livro que ele deixou. Ele já faleceu, já não está mais conosco, mas ele deixou um legado. Por favor, por gentileza, falo em nome, eventualmente, dos nossos seguidores, que você tem que deixar um legado. A sua cabeça é brilhante. Obrigado. Acho que eu já disse aqui no nosso programa, eu vou repetir, porque acho que cabe, corroborando isso que o Rossini está colocando, que diz o seguinte: história é documento. História é documento. Por que guardá-la? Fica aí a pergunta no ar. Obrigado, Zé Francisco, obrigado. Olha, Rossini e Zé Francisco, eu topo. Eu sempre tive muita vergonha de fazer um livro, a gente fez um livro da Liu Lara, e eu queria colocar mais uma coisa importante, é que a gente está no meio da caminhada, né? Acabei de fazer 58 anos, eu acho que tem muito a ser feito ainda, eu não olho para trás, eu olho para frente. Eu acho que o grande desafio que se coloca hoje para as marcas, e agora aumentou muito com a Covid, veio para ficar. O digital veio para ficar, a mudança de hábito com o aumento do home office junto com o escritório. Os escritórios vão virar lugares de cultura, mas não necessariamente todos vão voltar ao trabalho físico. Luiz, pelo amor de Deus. Vai voltar uma nova forma da cidade. E só para terminar, causa e propósito. Não sobreviverão marcas que não tiverem causa e propósito, porque se a conexão e a escolha já era emocional, agora mais do que nunca, as marcas que serão escolhidas e que prevalecerão serão as marcas que têm causa e propósito. Por isso que eu estou abrindo uma boutique de consultoria, na qual eu vou me dedicar nos próximos anos da minha vida, junto com o fato de ser chairman da TBWA, que é a To Be Good. Já estou trabalhando com 3 clientes, e eu quero atuar em grandes causas de advocacy, onde a comunicação fará a diferença. Por exemplo, uma delas agora, Rossini e Zé Francisco, é a questão do agro, onde a gente tem que mostrar que o agronegócio brasileiro é capaz de produzir e preservar, e que com a implementação do Código Florestal, os produtores rurais, eu venho de uma família de produtores rurais, podem ter o cadastro ambiental rural e respeitar os 20% de mata ciliar e os 80% que elas podem produzir em regiões como aqui no Sudeste, ou o contrário, lá no Cerrado e na Amazônia, que é 20%, 80%. Então, a gente tem que fazer um trabalho de comunicação muito bom para defender o agronegócio brasileiro. Caso contrário, nós estamos dando um tiro no pé. Tem outros segmentos da economia em que a comunicação não existe mais no profile. A ausência de imagem acabam te imputando uma imagem que não é a verdadeira, acabam te fazendo essa imagem negativa, por exemplo, do agronegócio. A gente tem que defender e tem que usar a comunicação. Por isso que eu acho que causa e propósito, meus caros Rossini e Zé Francisco, vai ser a grande tendência dos próximos anos, que eu pessoalmente estou abraçando. Vou continuar como chairman da TBWA, mas vou me dedicar a To Be Good, porque causa e propósito vieram para ficar, e a comunicação cumpre um papel fundamental. Nessa reinvenção das entidades do nosso setor, ou mesmo de uma FEBRABAN, onde a N10 do Nizam está fazendo um bom trabalho, junto com a ID da Camila lá do nosso grupo, a gente vai ter que ter comunicação como um papel relevante para convencer as pessoas. Você é o meu Harari, esse que já editou 4 ou 5 livros e não para de ter sucesso. Só que você tem, eventualmente, uma vantagem ou desvantagem. Você é sob a ótica de cada um. Ele é mais jovem do que você, já escreveu 5 livros que são best-sellers mundiais. Portanto, por favor, por gentileza, não guarda só para você tudo isso. Divida. Eu tenho uma visão de jornalista, estou me dedicando a biografias, não precisa entregar para mim, te ajudar. Eu estarei à sua disposição, mas eu não quero que você deixe esse legado atual. O Zé Francisco falou bem, o passado é uma história.
se você aglutinar o passado com um presente brilhante e um futuro que a gente ainda não conhece, mas com a sua competência de visionário, a gente fecha um ciclo maravilhoso. E outra coisa, muito obrigado. Você acabou dando uma informação, como jornalista, eu vou dizer, de uma nova empresa que você está criando. Os nossos seguidores estão sabendo em primeira mão. É o que parece, é aquele que sabe o que contar, né, Zé? Não só isso, e nessa obra, que com certeza o Luiz vai pensar com carinho, vai ter que ter um capítulo desse último assunto que nós vamos colocar. Você tem 2 minutos para falar. Agora eu vou te pegar, você está mostrando que conhece tudo, mas acho que agora você vai mostrar que não conhece tanto. 2 minutos sobre o futebol. Olha, meu caro Zé Francisco, primeiro, eu não conheço tudo, não. Segundo, meu caro Rossini, é muito gentil da tua parte me comparar com o Harari. Eu li todos os livros do Harari. O único assunto que eu gosto, e que é o mais importante de todos os assuntos, ou como diria Milton Neves, é o mais importante dentre o menos importante dos assuntos, é o fato que eu sou São Paulino fanático, tricolor, tricampeão mundial, tricampeão da Taça Libertadores da América, e ganharemos o Campeonato Paulista esse ano, assim que dia 22 de julho pudermos voltar, sob o comando de Daniel Alves. Tenho o meu companheiro Zé Francisco como um Bambi ardoroso e amoroso, assim como eu. Tenho a inveja do Rossini, mas a gente está acostumado com a boa inveja de amigos corintianos que querem ser tricampeões, mas eu gosto muito de futebol e, como diria Cícero Pompeu de Toledo, que dá o nome para o estádio do Morumbi, esse manto sagrado, esse museu da história do futebol brasileiro, e que muitas alegrias trarão ainda, ao contrário do que muitos imaginam. Ele dizia que todo domingo ele fazia uma pizza em casa e que ele teve 5 filhos e cada um torceu por um time. Um torceu pelo São Paulo, outro pelo Santos, outro pelo Corinthians, outro pelo Palmeiras e outro pela Portuguesa, porque ele falou que todo domingo tinha que ter festa em casa. Futebol, para mim, é isso. A gente tem que ter alegria, tem que ter congraçamento, tem que ter confraternização. É esporte. Não pode ser motivo de briga de forma nenhuma. Aliás, motivo de briga não pode nem ser política. Eu costumo dizer que não é bom a gente ficar emitindo juízo ético sobre os outros. Quem somos nós para fazer isso? A gente tem que respeitar o ser humano, respeitar o seu contexto, as suas posições. E vocês nunca me viram fazendo crítica ou acusação a outros e nunca vão me ver. Não porque eu sou santo ou vestal, longe disso, mas porque eu acho que nós não podemos fazer isso. Nós temos que entender um homem em suas circunstâncias. Então, o que eu falo futebol, eu falo para a política e eu falo para todos os assuntos que a gente vai debater. Cabeça aberta, respeito ao outro e bola para frente. E é um privilégio estar aqui no É o que Parece, com 2 grandes amigos como vocês, que fazem parte da minha trajetória e que continuarão nas nossas vidas, porque esse é o verdadeiro patrimônio que a gente carregou na vida. Acolhimento, pertencimento e reconhecimento. É o fato de ter amigos como vocês. José Francisco. Com você. Comigo não. É com você que vai dar a frase do dia. A frase do dia. Junto com um agradecimento fantástico dessa contribuição, desses 2 papos que tivemos com o Luiz Lara, que veio engrandecer o nosso projeto do É o que Parece, que continua disponível em todas as plataformas possíveis. Não se esqueça de que você quiser continuar seguindo aquilo que nós estamos apresentando toda semana, é só você acessar e você receberá o aviso de cada episódio novo que aparece no É o que Parece. A frase do dia, hoje, como falamos muito da comunicação de novo, eu, vasculhando aqui os meus guardados, eu tenho aqui uma série de perguntas, que são frases que são perguntas, são aquelas para a gente pensar. Algumas idiotas, mas é para pensar em idiotice mesmo. E hoje eu separei 2 que têm a ver com cinema, filmes de cinema, e são 2 perguntas. Uma sobre o Natal. Por que os Flintstones comemoravam o Natal se eles viviam antes de Cristo? Essa é uma pergunta, fica no ar. A segunda pergunta também vindo com o filme, e o filme é Dança com Lobos. Por que o filme se chama Dança com Lobos, se só aparece um lobo durante todo o filme? Boa, Zé! Boa, Zé! Pedimos, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Luiz, Deus lhe pague, Deus te conserve, que você continue sendo esse sujeito iluminado
empreendedor e bola para frente. Continuaremos com o nosso É o que Parece, porque essa frase do aquele que sabe o que contar, hoje se engrandeceu. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado a vocês, um privilégio. É o que Parece, aquele que sabe o que contar. Apresentação: José Francisco Queiroz e Antoninho Rossini. É o que Parece. Realização: Compasso Colab.